Olá, alunos do nono ano. Vamos iniciar a nossa semana 2 do PET 6, Unidade Temática, Modernização, Ditadura Civil-Militar e Redemocratização, o Brasil após 1946, e o objeto de conhecimento, o processo de redemocratização, a Constituição de 1988 e a emancipação das cidadanias, analfabetos, indígenas, negros, jovens e etc. Pessoal, antes mesmo da eleição de 1985, nós temos o quê? Temos a organização da chamada Lei da Anistia. Essa lei resultou de um movimento iniciado no ano de 1975. Esse movimento era feito para que a população e principalmente os militares que haviam sido forçados a ficar na reserva voltassem à ativa. E por que esses militares foram tirados dos seus quartéis, dos seus postos, né? Isso porque eles não apoiaram a ditadura militar. E aí, para eles não criarem empecilhos para aqueles que estavam trabalhando, foram colocados na reserva. A partir disso, várias pessoas aderem a esse movimento. E aí, a chamada anistia era algo muito esperado e sonhado por vários brasileiros, já que além desses que estavam na reserva enquanto militares, haviam também aqueles que estavam exilados ou presos por causa de crimes políticos, certo? Então, no ano de 1979, durante uma partida de futebol entre Santos e Corinthians, no dia 11 de fevereiro, o que aconteceu? Ocorreu uma grande manifestação no estádio do Morumbi. Essa manifestação foi, então, transmitida por diversas emissoras de TV e no outro dia estava estampada em vários jornais. A lei da anistia por si mesmo foi então aprovada no dia 28 de agosto. A partir disso, então, os presos políticos, os exilados, poderiam retornar aos seus lares, né, ou ao país, no caso dos exilados, mas, infelizmente, aqueles que cometeram também tortura e assassinatos durante a ditadura militar contra os chamados subversivos também estavam isentos de qualquer culpa por causa dessa lei da anistia. Por causa disso, nós podemos pensar que a lei da anistia foi um benefício também para os torturadores e assassinos durante a ditadura militar. Nós temos, pessoal, dentro desse cenário, né, da anistia, da tentativa de uma melhoria da sociedade, nós temos também o intuito da população em poder votar no seu primeiro presidente desse período de redemocratização pós-ditadura militar. E aí, gente, essa possibilidade veio com a chamada Emenda Dante de Oliveira. Essa emenda vinha com a possibilidade de eleições diretas para o ano de 1985, certo? E aí, a partir dessa emenda, veio o movimento das diretas já, onde os jovens, estudantes e todos os tipos de grupos que estavam contrários à ditadura militar iam às ruas e pediam a possibilidade de, naquele ano, irem às urnas e votarem no seu presidente, certo? Mas sabemos que essa emenda, né, foi derrubada no Congresso Nacional e aí acabou que a eleição ocorreu de forma indireta. E é interessante que apenas 2 partidos tiveram ali a investidura de presidentes, né? Que era o PDS, que tinha como candidato Paulo Maluf, e o PMDB, que tinha Tancredo Neves como candidato. Por causa, né, de desentendimentos dentro do PDS e também alguns integrantes desse partido serem contrários à candidatura de Paulo Maluf, acabou que essa eleição indireta, que seria ganha por Paulo Maluf, se todos os deputados do PDS votassem a favor dele,
acabou então ocorrendo o contrário. O que aconteceu? Tancredo Neves ganhou porque alguns deputados do PDS resolveram votar nele e não no Paulo Maluf, por contrariedade à sua pessoa e ao seu sistema de governo. Elegeu Tancredo Neves, que não foi empossado porque adoeceu e acabou falecendo. Então nós sabemos que Sarney acabou assumindo o poder nesse momento, né? José Sarney, então, pegou o Brasil numa situação um tanto quanto delicada. Por quê? Porque o Brasil estava em uma grande crise econômica. Aquele milagre econômico feito pelos militares não estava mais funcionando. E o que acontecia? As pessoas estavam, muitas vezes, sem dinheiro para comprar bens de consumo, outras tantas desempregadas, e ocorreu, né, na economia a chamada estagflação. O que é isso? A estagnação da economia sem a produção, né, de grandes produtos, de grandes quantidades de produtos, e também o aumento da inflação com a desvalorização da moeda. Para isso foi tentado então o plano cruzado e o congelamento dos preços dos produtos. Ocorreu por um tempo uma melhoria dessa economia brasileira graças a essas tendências, mas logo depois isso aí acabou voltando ao como era antes, numa crise econômica em que atingia mais a população mais pobre, né? E por causa disso haviam diversas manifestações da população, dos trabalhadores, pedindo melhoria de vida, pedindo melhores condições, melhores salários, né? E aí volta aquele conceito de subversivos, de uma tentativa de acabar com esses movimentos. Sarney, então, acabou até mesmo utilizando dos militares nessa época. Então, a gente vê que a população ali descontente com o que acontecia por consequência da ditadura militar, né, acabou sendo novamente abafada por causa disso. Mas depois, a partir do ano de 1986, nós temos para a população uma possibilidade de melhoria. Por quê? Nesse ano seriam eleitos os deputados que formariam uma Assembleia Constituinte para a escrita da nova Constituição brasileira, certo? A partir disso, então, foi feita a nova Constituição pelos deputados brasileiros eleitos naquele ano, sendo que a maioria desses deputados era do PMDB, certo? Aquele partido que era durante a ditadura militar, a esquerda, vamos dizer assim, a oposição, né, do partido central, do partido conservador, né? E aí, a partir disso, nós temos a Constituição de 1988. E quais são as inovações dessa Constituição? Nós temos a universalização do voto, sendo o voto facultativo a analfabetos, aposentados e maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Também nós temos a fixação do salário mínimo com base para o pagamento de pensões e aposentadorias, inclusive aos portadores de deficiências físicas. A jornada de trabalho passou a ser de 44 horas semanais, com direito à greve àqueles trabalhadores. Também temos a liberdade de expressão, de imprensa e de organização, a qualificação do racismo como um crime inafiançável, certo? E a condenação da tortura, então não haveria mais tortura no território brasileiro com autorização de um governo, né? E o reconhecimento dos grupos indígenas, a manutenção de sua cultura, das suas terras que historicamente ocupam, certo? Então são esses alguns pontos da Constituição de 1988 que a gente pode estar ressaltando nesse momento. Espero ter tirado as dúvidas de vocês e envie as questões respondidas pelo e-mail. Até a próxima!